Olha, nesse período de inflação muito alta, né, perda de renda, desemprego, muita gente tem feito contas, né, para saber onde é que dá para apertar um pouquinho mais o torniquete, onde é que dá para economizar, de onde é que está saindo boa parte do dinheiro. Às vezes a gente nem percebe no que é que está gastando, né? Por exemplo, meios de transporte. Você sabe quanto gasta com meios de transporte durante um ano aqui no Brasil? Uma pesquisa exclusiva feita pela OpenCo, que é uma empresa de operação de crédito, mostrou o impacto do aumento do preço dos combustíveis no bolso de cada um de nós. Quem tem os detalhes desse levantamento é a nossa analista de economia, Priscila Iasbeck. Você vai assustar a gente, é isso, Priscila? Só um pouquinho, Colombo, mas vou trazer também alternativas, vocês vão ver. A gente vai mostrar aqui, então, qual que foi o resultado desse levantamento antes da gente fazer a comparação com o custo atual do combustível e o custo no ano passado. Então, qual que é o custo que nós temos hoje para os combustíveis? A simulação considerou uma pessoa que percorra 30 km por dia, então 15 km para ir e 15 km para voltar de casa ao trabalho, o que dá 900 km por mês. Esses custos são os custos anuais, é quanto que você gasta com carro, ou com táxi, ou com Uber, ou com transporte público ao longo de um ano. E também, nesse caso aqui, nessa tela, a gente tem os custos para São Paulo. Então, começando ali por um carro popular que gasta menos combustível, o custo total em um ano é de R$ 19.200. Vale falar que esse custo inclui os gastos com combustível, com licenciamento, com seguro obrigatório, DPVAT, e entra também na simulação o custo de depreciação, que é quanto que o carro vai desvalorizando ao longo de um ano, além de um custo mensal com manutenção do carro e o custo de oportunidade, que é quanto que você deixa de ganhar ao gastar com o carro e não fazer um investimento. E aí, então, esse custo para um carro popular de R$ 19.200. Quando você vai para um carro SUV, que é aquele utilitário esportivo que consome mais combustível, tem um custo maior também com seguro, com IPVA, etc., o custo já sobe para R$ 45 mil. Se for um carro SUV, mas movido a diesel, apesar de o diesel ser mais barato, como o custo do carro é maior, seguro pesa mais, manutenção também, então o custo anual já vai para R$ 57 mil. E aí um carro SUV a gás, R$ 43 mil. E aí as opções de táxi e Uber são mais baratas, sendo que o Uber é bem mais barato que o táxi, e o transporte público, claro, é a opção mais barata de todas. Aqui nesse transporte público foram consideradas duas passagens em cada trajeto, duas passagens de ônibus ou metrô, o custo médio. Vamos ver a próxima tela, que mostra os mesmos parâmetros, só que para o Rio de Janeiro. Então a gente tem aí os custos aumentando um pouco, porque no Rio de Janeiro o combustível é mais alto. Lembrando, o ICMS cobrado no Rio de Janeiro é maior do que o ICMS cobrado em São Paulo, o imposto que incide sobre o preço dos combustíveis. E temos então aí esses resultados: o táxi e Uber um pouco mais barato no Rio de Janeiro, transporte público também, mas o custo dos carros maior. E aí vamos ver então uma última tela que mostra a comparação com os parâmetros que nós tínhamos em agosto do ano passado. Esses dados são da Agência Nacional do Petróleo. Vale falar que nós não estamos comparando exatamente com setembro de 2020, porque os dados da ANP disponíveis estavam ali para agosto de 2020, mas ali dá para ter uma ideia de quanto que esse custo evoluiu ao longo de um ano. Então, o custo da gasolina em São Paulo era de R$ 5,77 na primeira semana de setembro desse ano, e no ano passado era R$ 4,00, estava bem mais baixo. No Rio de Janeiro estava em média R$ 6,58, no ano passado R$ 4,73. Vou dar uma licencinha aqui para tentar mostrar para vocês aqui como que fica a comparação. Então o que acontece é que o custo final para manter o carro em um ano, se for um carro popular em São Paulo, subiu 5% do ano passado para esse, por causa do efeito do aumento do preço do combustível. No Rio de Janeiro, para um carro popular, aumentou quase 4,5%. E no caso de um carro SUV que consome mais combustível, o aumento de custo foi de mais de 7% no caso de São Paulo e de mais de 7% no caso do Rio de Janeiro. E aí, para finalizar, a Lai Santiago, que é a educadora financeira da OpenCo, que fez essa simulação, vou pedir para o pessoal voltar para a segunda arte, C10, segunda tela. O que ela explicou é que, ao observar esse custo anual, por exemplo, se a pessoa quiser trocar
o carro pelo Uber ou o carro pelo transporte público, ela consegue economizar um valor ali por ano que permite, por exemplo, que ela se mude de região na cidade, fique mais perto do trabalho, gastando um pouco mais, de repente, com a moradia, mas abrindo mão, por exemplo, do carro. Mas claro que é uma escolha muito pessoal e depende de vários fatores. Colombo e Elisa? Valeu, Priscila. Tá puxado demais mesmo, hein? Por isso que a Elisa tá vendendo a SUV, a diesel dela. Não teve jeito de sustentar, mesmo com os consecutivos aumentos aqui na emissora. Tá difícil, não tá fácil não. É, isso aí.